mulata, linda, maravilhosa. A minha filha, ela vira pro cabelo, pra minha namorada e fala assim, mãe, meu, que pena que você não tem cabelo cacheado, né? O cabelo da minha namorada é liso. Porque ela me enxerga que o cabelo dela é menos porque ela é afro e o cabelo dela é cacheado. Mas ela já foi criada com autoestima lá em cima. Nós, não. A gente foi criado falar, mano, não faz muito barulho que senão você vai tomar. Mentira. Isso a gente pode até falar que é ignorância, mas para os nossos pais é uma forma até de proteger. De querer proteger você, ó. Não deixa teu cabelo crescer. Puta, você tá certo, cara. Por mais ignorante que seja um ignorante. Pô, se você andar no padrão que a gente aceita, no desenho que for pré-moldado, a gente não vai ir pra cima de você. Isso daí rola também, por exemplo, os pais que falam pra mina não usar roupa curta, né? Ou o cara que fala que vê o filho com o assume gay e fica desesperado com medo de apanhar, porque ele já conhece o mundo. Aí ele mesmo às vezes é preconceituoso, pra ele falar assim, é melhor eu ser aqui do que o mundo ser. Isso, eu já vou aceitar um o preconceito. Pai, né? Eu já vou aceitar, eu já vou travar as coisas antes pra não apanhar da sociedade. O pai, ele não quer que o filho, que as pessoas saibam que o filho dele é homossexual, porque ele não tá preocupado com o filho. Porque o prazer da relação sexual e o comportamento é da pessoa. Ele não tá lá pra medir prazer. Entendeu? Só que ele tá preocupado com o julgamento social. Ele tá preocupado que ele vai no boteco e você vai falar, pô, teu filho virou viado, né? É isso que eu vou falar. Porque é uma ignorância. Porque, infelizmente, todas essas questões, para pessoas de mais de 40 anos, eu me coloco dentro delas, você tem uma série de informações que não batem. A gente tem uma janela hoje em dia, na minha opinião, que é essa janela que eu tô descobrindo, eu só tô aqui porque eu descobri essa janela, senão eu não ia conhecer vocês. Eu não ia conhecer o YouTube. Só que, sabe qual que é a sua idade, Fabio, com todo respeito? 30? 25. 25. 26. 26 anos. Cara, vocês estão estourando para vender, para formar opinião, voando baixo, e a galera de 40 anos de idade não sabe nem quem vocês são. E vocês estão mandando. Vocês têm emissoras de TVs próprias. Um canal com mais de 2 milhões é uma emissora particular. Enquanto em outros tempos o Edir Macedo, quem queria se enfiar na política ia comprar, você tem uma galera mandando no país hoje e que tem um vácuo e os mais de 40 não sabem nem que existe. Nem que existe. Então a gente tá num momento que a gente tá na hora mas assim, quem tá com mais de 40 hoje em dia no Brasil vai até 70. Então não dá pra ficar os próximos 30 anos eu sem saber que existe o YouTube e vice-versa. Não tem como, né? Não tem como. Tá entendendo? É um processo de transição que a gente tá muito delicado. E deixa eu falar um negócio. Agora eu vou concentrar sobre a proibição da maconha. Pô, top. Beleza? Assim, a maconha, a história dela com o Brasil, ela começa lá atrás, né? Escravos. Então, até antes. Dizem que é antes. Porque quando Portugal chegou aqui, Portugal chegou com os barcos, com as velas feitas de cânhamo, Tá. que vem da maconha. Então Portugal utilizava da maconha para plantio lá para outro fim, certo? E aí Portugal em 1700, ali no início de 1700, ele chegou a mandar 40 famílias que eram especializadas no plantio para vir para cá para plantar, para poder utilizar o cânhamo. madeira. O cânhamo. Qual o nome? O cânhamo. É a madeirinha. O cânhamo é um tipo que vai ter menos THC, entendeu? E mais fibra. Porque ele é utilizado como se... É palha mesmo, assim seria, né? E ele pode ser utilizado de várias formas, na verdade. Pode ser utilizado no lugar do algodão. Tem várias utilidades. Enfim, mas ele é utilizado, no caso, para as velas e tal, e não se via nenhum problema. Beleza. E aí tinham pessoas que tomavam chá e que fumavam até aquela época em Portugal e não se tinha nenhuma vírgula falando sobre aquilo. Entendeu por quê? Sim. Porque ninguém enxergava aquilo como um problema. Era mais um chá, mais um calmante e tudo mais. E aí quando chegou aqui no Brasil, começou a desenvolver a sociedade e tal, eles continuaram com isso. Tanto que tem a Carlota, ela usava, e ela era imperial, ela usava isso, depois da proibição, inclusive. Aí chega em 1800 ali, quando tem o boom da febre do ouro, quando tem alguns booms no Brasil que trouxe vários escravos, começaram a vir os escravos de Angola, e esses escravos trouxeram a maconha junto. A liamba, jamba, isso, tudo mais, certo? Aí eles começaram a plantar. Aí começou o movimento. Começaram a plantar e fumar. E aí o que aconteceu? Os donos de escravos ficavam irritados com o cara ter algum acesso a algum tipo de prazer. Por causa tipo que... de diversão. Exatamente. Porque o cara, o que acontece? Até hoje, pode comparar, por exemplo, o trabalho muito forte de hoje, um boia fria. Um boia fria sofre. Não ele sofre pra caramba. Os caras muitas vezes bebem pra aguentar. Porque tá no sol e tá trabalhando o dia inteiro. Naquela época os caras fumavam pra isso. Tranquilo. O cara foi lá, os caras foram e removeram. Naquela época removeu onde? No Rio, partiu do Rio. Que era o lugar onde tinha o maior número de escravos do mundo. Então,
tá totalmente conectado. Eu até tinha separado aqui um trecho da proibição que fala e cita os escravos diretamente, a primeira proibição. Fala, e é uma parada que ela parece ser totalmente contra o negro. De acordo com o que você está falando no gancho, você viu que a legalização em Nova York agora citou que a descriminalização e a legalização é uma forma de fazer uma reparação histórica com os negros e hispânicos do Estado? Mas é Entende o verdade. que tá falando? Então, assim, eles agora legalizaram em Nova York há meses atrás, tal, e falaram assim, além disso, isso tudo tem uma questão histórica que a gente tá fazendo uma reparação contra os hispânicos e afro-americanos. Você já viu Não analisei com calma. Você já viu a história racial? Assistiu já na Netflix? A história racial da maconha. Não, vou assistir. Assiste que é muito bom, vale a pena, de verdade. Essa história racial lá mostra como que foi a proibição nos Estados Unidos. Entendeu? E mostra o cara que queria fazer, os primeiros argumentos. Dentre eles, o medo dele era que os negros conquistassem as mulheres brancas com maconha. Entendi. Tá lá, entre as coisas. Aí o que ele começou a fazer? Ele comprou a mídia da época e tem tudo lá mostrando. Comprou a mídia da... Assim, eu não acho que eles estavam preocupados com maconha, porque o negão tem um outro atributo pra conquistar a mulher branca que não é a maconha, né, irmão? Que conquista muito mais do que maconha. Então, persegue. não, mas você entendeu que era o preconceitinho? A maconha era desculpa. O problema Então. deles é que os negão pai e eles vêm jogar pra cima da maconha. O problema era a rola dos caras. Ó, puxei uma pra nós aqui, agora você perdeu. Fala aí. Aí, tipo, ele começou a pagar pra mídia na época. Por exemplo, aconteceu o quê? Um cara lá, um hispânico, matava a mulher. Porque vai acontecer. Normal. Toda hora acontece. Aí o cara matou a mulher, fez uma merda. O que eles falavam? Hispânico que tinha usado maconha fez isso. Aí começaram a associar a maconha com a criminalidade na mídia. O tempo todo. Pra botar na cabeça que era coisa de criminoso. E que era coisa de quem? Hispânico e negro. Porque era sempre assim. Hispânico usa maconha, mata a esposa. Negro usa maconha e dá um tiro em não sei quem. Mas assim, o branco... Mexicanos e negros. Exato. Mexicanos Então, e aí eles construíram dessa forma a proibição. A imagem. E se você for ver, a proibição é recente na história da humanidade. Porque a humanidade é longa pra caramba. Sim. Então, tipo, de certa forma a gente não tá vivendo um período meio que escuro sobre o assunto, assim, obscuro, assim, um período de ignorância sobre o assunto. Eu acho ridículo. Eu acho a palavra sábia. Você usou a palavra ignorante. Eu joguei pra baixo. Eu acho ridículo. Ridículo não ter coragem de debater o assunto. Ridículo não ter coragem. A palavra que é coragem. Porque assim, se o cara é juiz, promotor, delegado, policial, ele tem que se posicionar, ele é obrigado a se posicionar contra qualquer tipo de descriminalização e legalização. Seria por isso. Porque ele é obrigado. Se ele não tiver essa posição, ele vai ser cobrado pela classe. Por quê? Porque a nossa classe trabalha com diminuição de violência, né? E aí, um componente ser droga ou não é uma decisão política. Droga no Brasil é aquilo que a portaria da Anvisa diz que é droga. Então, se quem mexe na portaria falar hoje não é mais droga, não está mais criminalizado. Tem uma portaria de drogas. Então, assim, é uma decisão política colocar alguma coisa. E o que forma uma decisão política? Os fatos. Você começa a forçar a opinião pública, falar que é isso, que quem usa mata. Você cria um fato político, o fato político cria uma lei. Você primeiro cria... O Brasil, infelizmente, a nossa lei, ela funciona em cima de fato político. Qualquer coisa que você... Vamos lá agora fazer uma reforma da polícia. Não vai reformar. Sai outra treta lá no Jacarezinho, morre 50. Os caras falam... Aí a ONU vem. Ela fala, mano, monta uma comissão e vamos arrumar. Agora eu vou debater um pouco com vocês dois sobre... Não, mas deixa eu contar o que eu falei pra ele aqui. Ah, tá, fala aí. Ele falou pra mim o seguinte, tá puto, que né, é branco, né? Ele falou, você acha que eu vou zoar? Ele falou assim, porque um dos motivos da maconha, do uso de maconha ter sido criminalizado nos Estados Unidos, eram que os homens brancos estavam com medo dos homens negros seduzirem as mulheres deles com um baseado. Então eles foram criminalizar. E eu expliquei pra ele que não é o baseado que tava dando problema. Era outro. Era o baseadão, entendeu? E aí jogaram na conta da maconha, mas não era o problema. Era as gemas dos negão que os caras estavam putos. Você é brincadeira. Não. O que você comenta sobre isso? Eu sempre O que você tem pra comentar sobre isso? Que é verdade, ontem ele viu. Ai, caralho! Ontem... Ontem ele viu na frente do da Cunha. Os caras roubou meu Os celular. caras roubou o celular dele. Aí eu fiz stories. Vocês é verme, rato, ladrão, você tem que se fuder. Os caras estavam com o meu Instagram logado, postou uma foto minha pelado lá no meu Instagram.
a 1h da pica manhã. de fora. Cajeba? Cajeba. Ainda fizeram, ainda meteram a propaganda, né? Aí várias mulheres começaram a mandar Meteram a mensagem. propaganda ainda, né? Já sou, Falei, já porra, sou casado, pá, mas várias mulheres, meu Deus, que isso. que Mas- isso, parabéns, amiga. Mas o que eu queria debater com vocês é o quê? Vamos sair Sobre da a roda do legalização. pegão, velho. Eu não chego aqui, eu não bebo álcool. não Legalização ou descriminalização? Legalização. Legalização. Eu não venho aqui, eu não bebo álcool porque não adianta eu encontrar droga, maconha e ficar aqui bebendo álcool também. Pra mim é tudo a mesma porra. Aí vocês falam legalização. Beleza. Na Califórnia é legalizado, Fabio, você é americano. Você tem aqui seu ID, você pode comprar 4 gramas por semana. Tá. Coloca essa mesma lei no Brasil. Você vai comprar só 4 gramas? Vamos supor, você. Não que você fume. Não, fala mas um é porque cidadão brasileiro. eu acho que a legalização tem não que ter funciona. educação primeiro. É que a legalização não funciona justamente porque, primeiro, vai sair caro, é caro. E eu acho que a descriminalização funciona por causa que você vai poder ter o plantio em casa. E eu vi até um monarca falando uns negócios lá, e é até mais fácil do que ele falou. Por causa que você consegue, por exemplo, plantar uma planta automática que ela dá fruto em 3 meses e ela vai dar até 1 quilo. Então você vai conseguir manter o consumo, por exemplo, seu e se a sua família usar, tranquilo, com um pezinho, e você não precisa mais dar dinheiro pro tráfico. E ajuda, na minha opinião, aí é a minha opinião, entendeu? Ajuda na questão de você diminuir o financiamento do tráfico dessa forma. Porque você não é a questão de vender na farmácia. Que vai vender na farmácia a R$80 a G? Quem que vai comprar? Então, Vai continuar a mesma coisa que está hoje. O cara que tá lá na Zona Sul, que você falou que é difícil de pegar, vai continuar comprando, Não, legalizado. Ele não fuma que ele vende. Não, ele não fuma, ele vende prensado. Ele vende a prensada da fazenda e dele do fuma Paraguai flor. pro pobre lá e manda pra cadeia e fuma florzinha. A californiana. Mas eu acho que isso é uma bolha. O buraco é mais. Eu acho que tem que ter educação, por quê? Esse todo papo de maconha, de legalize, isso é uma bolha pequena no Brasil. O Sim, isso nem é um problema Então, pra- o Brasil é um país emergente. sem. Cara, eu bato na cannabis na questão que o Monark concorda comigo. Assim, a maior questão, o maior problema na cannabis do Brasil são 2. Ela tá do lado de todas as outras drogas na biqueira, então ela é a porta de entrada. E o segundo, a idade. Então, o jovem brasileiro despreparado. Mas é isso que eu vai quero fazer chegar. uma comunhão da vida. É isso que eu quero chegar. O Brasil é um país 100% cristão. Onde tem que vir educação e informação. Pá, libera a porra da maconha, isso. Aí o moleque de 16 anos vai comprar, que já tem acesso à internet, beleza. E o pai que tem 50 anos? E a mãe de 60 anos? Vai lá explicar pra eles o problema de um filho usar droga que tá dentro de casa. Eu acho que isso gera um problema dentro de várias famílias. É por isso que eu sou até contra ficar, tipo, maconha é da hora, não sei o quê. Porque tem que vir educação e informação, não só pra molecada. Não é, a molecada tá dentro de casa, tem um pai, uma mãe, um coroa que não sabe. Com qual idade você acha que o nosso filho tinha que começar a beber álcool? Encher a cara. Pra mim, Droga legalizada. pra- Vamos pro álcool. Com que idade que você acha que uma criança pode beber? Um jovem pode Eu beber? acho a idade velho. americana boa, 21. 21. Você não acha que um moleque que pode comprar com 18 já a corote ali não começa a fazer merda? Ele não espera 18, a gente sabe que com 13 ele já compra. Mas assim, ele não precisa estar na maconha. Se ele tiver com narguilha, eu tenho uma raiva do narguilha. Bicho, eu tenho uma raiva do narguilha com a corote. Porque eu vejo 10 caras em volta do bagulho, 3 da tarde na favela, não tem. Pô, vai namorar, né? Pega a namorada e vai transar, vai estudar, vai treinar tal. Não, cara, ficar 10. Não é possível, é podcast? Os caras metem o podcast e montam. Então, assim, e o cara fica ali mamando cachaça de R$6. Cara, uma corote daquela deixa louco 5, velho. Dependendo do potencial quê? do cabra, né? Tu é doido. Tu é doido. Só nego velho de 70 anos que consegue beber aquela porra e ficar suave. Entendeu? Não tem mais fígado pra processar, já passa Não direto. tem nada. Então, assim, seja a maconha ou seja o álcool, a droga, quando chega no jovem, ele não tem preparo psicológico pra usar aquilo somente quase para nada. fins recreativos. Ele se perde. Mas Exato. e é quase nada se você parar pra pensar. Porque se você dá um carro pro cara de 18 anos, normalmente ele também faz merda. Foi merda. Se você, um cara de 18 anos namorando, também não sabe namorar direito. Vai merda. Porque ele tá com 18 anos. Não, O problema não mas é. ele tem você informação, fala, mas o problema é não é a um ser humano em maconha, informação. Mas É a um ser questão é humano o quê? informação. A Entendeu? questão que eu falei, educação antes. Não adianta chegar, bora legalizar em 2021 a maconha, sem educação pro povo, sem educação pra molecada e jogar, eu acho que é isso. E como é que a Eu gente acho chega que nessa educação? eu acho que o Brasil não tem... Eu falei uma loucura. Desculpa. Vai. Eu falei, sabe como é que reformava a educação? Tinha que chegar um louco lá em Brasília. Um louco fala assim, ó. Louco, tem que ser louco. Fala assim, galera, chamar os líderes dos partidos. Líder. Líder do PT, PSDB, bancada líder. Assim, cara, é o seguinte. Todo mundo aqui, só liderança, cada partido pode apresentar um projeto de reforma da educação de 50 anos
A gente tem um ano para pegar todas as ideias, equalizar e formar um projeto que saiu de todos os partidos. E a gente faz um pacto de que, mudando a alternância de poder, esquerda, direita, centrão, independente do partido, esse projeto está sendo avalizado por todos e ninguém mexe nisso nos próximos 30 anos, mudando o presidente. Isso é o único jeito de mudar a educação, porque você não tem continuidade. Você faz um projeto de educação X, quando muda o governo, ele desmonta aquela escola toda e monta outra. Aí muda, ele desmonta e monta. A Coreia do Sul é o último grande exemplo de reforma da educação, que eles ganham a Olimpíada de Matemática. Bichos são terríveis. E eles copiaram o modelo americano em 1950, 60, você estuda bastante. Depois dá uma olhada na reforma da educação da Coreia do Sul. E aí os caras fizeram esse pacto. E fecharam, falaram, ninguém mexe nisso. Ó. Só que aqui não, enquanto sabe, assim, bem grosseiro, fala assim, galera, é o seguinte, a gente pode continuar bagunçando, aprontando em todos os ministérios, em tudo, em todos os contratos, só que a gente decreta bandeira branca para educação. Na educação a gente vai levar para valer, não pode aprontar, não pode ter desvio, não pode nada. Só esse. O resto a gente continua na mesma zona. Salva. Posso dar um exemplo do problema da educação, por exemplo? Minha mãe é professora de biologia, quer ver? Ela é professora de biologia, aí ela teve uma série de problemas e ela precisou de remédio, assim. E esses remédios dela são controlados, e o governo dá pra ela esse remédio. E esses remédios, se ela quisesse vender, ela ia fazer umas 4 vezes o que ela faz de salário. Então o governo tá armando ela e tá dando a corrupção na mão dela e falando assim, esfregando e falando assim, por que você não faz isso? E ela não faz porque ela é honesta, mas ela vai passar a vida inteira sofrendo porque o governo não foi competente pra valorizar ela direito, entendeu? E é doído demais, sabe? A educação é... Tanto é que não tem mais gente querendo ser professor. Você pergunta pra qualquer criança, não tem mais. Mas no Japão a profissão mais respeitada do país é professor, porque o país nasce do professor. Você, em 4 anos, precisa do primeiro professor, segundo, graduação, pós-graduação, mestrado e tal, e tá aprendendo a vida inteira. Mas no Brasil não. No Brasil, quem sabe quem é o professor? É o primeiro a tomar borrachada da PM. A hora que tem a greve... Primeira coisa vem pra, porque lá, professor em greve. Você só vê professor em manifestação com confronto. Que é a mesma coisa que eu falo. Cara, não se bate em professor. Mas é isso que eu falo, educação. O brasileiro valoriza o professor, não o governo. Tô falando o brasileiro. Agora eu gostei de tu, velho. Valoriza o professor. Não valoriza, eu ia falar isso contigo, que o brasileiro não valoriza o professor, o brasileiro não valoriza o idoso. O brasileiro o brasileiro só quer cuidar de creche. Creche, as crianças. Velho, o brasileiro quer que morra. Só que você tá vivo porque ele suou antes, mano. E agora que ele tá andando devagar lá, tal, foda-se. Então o brasileiro não gosta de professor, não é que não gosta, não acha, não valoriza e não valoriza o idoso de uma forma geral. Entendeu? E aí, você tava falando assim da sua mãe, porque o Estado. O Estado é feito de brasileiros. O Estado, ele não é um ente chamado Deus. O Estado é esse brasileiro cansado, sem vergonha, que não queria nada com a vida, estudou, passou num concurso, aí se encosta numa repartição, que tá ali cheio de poder, direcionando um monte de coisa. Então, assim, a gente tem que reformar mesmo a educação, porque vai continuar sendo montado o Estado com brasileiros que cada um quer ver o seu lado, porque não tem uma mentalidade social. Eu falei no Flow, o Brasil ele é a terra do salve-se quem puder, não é a terra vamos nos salvar juntos. Né? Eu fiquei muito impressionado com o Canadá. Cara, o Canadá, assim, a questão afro me chocou muito. A questão da legalização e da descriminalização, você não acha um cigarro de nicotina. Cigarro, e você vê pessoas usando terno Armani e com carros de $300 mil fumando cannabis no meio da rua com um terno de $10 mil. Não é que, assim, quem vai aparecer fumando cannabis é o cara que tá com a camisa do Toronto Raptors e tem canicalão. Não. Você vê fumando cannabis, o cara naquela espaçonave de terno executivo. Mas isso é o quê? Educação. Canadá, educação. Agora eu vou te falar, aqui é o Canadá. Então. Não é o Canadá. Mas daí, que nem, eu concordo contigo nisso. E aí, tanto que eu falo que a legalização da maconha, a descriminalização, não é uma pauta urgente. Perto do que... Porque a gente tá no Brasil. Você tá certo. Entendeu? Ela seria urgente porque ela gera um problema grande no Brasil, só que a gente tem tanto problema. É isso que eu debato. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte, ó. Eu não tenho... Tem fome, saneamento básico, tem todas essas coisas... Mas a gente tem segurança. Sim. A gente tem, ó, fome e saneamento básico. A gente tá na saúde... E essas coisas não acabam dando problema pra você? Educação. Na segurança? Que nem eu colocando esses caras... Fala uma coisa. Tudo que não presta vai parar onde? Na delegacia, cara. Não deu é? briga, deu morte. Ó, as pessoas se amaram. Ó, você foi, catou a mina, ela era gata, você deu tudo certo e tal. Você vai na delegacia? Não, né? Não.
Aí, mesma noite, você voltou, a menina não quis ficar contigo, brigou, quebrou teu vidro do teu carro, roubaram a roda, cagou tudo, xingou, tal. Onde você vai terminar? Na delegacia. Delegacia, cara. O que chega pra gente é o que não deu certo. A gente não trabalha com o que deu certo, entendeu? A gente trabalha com o que deu errado. Então, assim, a delegacia e o pronto-socorro, um PS, você quer conhecer a sociedade? Passa uma noite, passa 3 madrugadas num pronto-socorro central, vai lá no São Mateus, lá, Sapopemba, e fica 3 madrugadas vendo o que as pessoas fazem na madrugada e como é que elas chegam no hospital. E puxa 3 noites num plantão policial também central, centro de São Paulo, tá? E vê o nível de ocorrência que vem. Meu, é a sociedade, é o brasileiro, é o Brasil, cagada, briga, tem muito de educação. Entendeu? Então, enquanto aonde falta educação, as pessoas vão infringir a lei. Infringiu a lei. Quem que é responsável por fazer cumprir a lei? A polícia. Pô, sabe uma parada que eu acho muito sacanagem no Brasil? Em nenhum momento na escola entra um policial pra dar um intensivo que seja de um dia, cara, sobre lei. Já montei, já. Tô montando. As pessoas estão aí, podcast, vocês podem se inscrever no canal Delegado da Cunha. Eu tô gravando todo dia 20 minutos de aula de cidadania. Eu comecei falando o que é a Constituição, quais são os seus direitos e seus deveres, o que é a polícia, o que a polícia pode fazer, o que a polícia não pode, quais os tipos de polícia. O povo não sabe isso. Quem é que faz a lei? Nosso cidadão humilde, o brasileiro, não sabe disso. Eu falo, nós não somos o brasileiro. A gente aqui, nós somos brasileiros extremamente privilegiados, que pela renda familiar nossa aqui, a gente deve estar em 10% da população para cima, de 10 a 15 para cima. Entendeu? O Brasil é outro país, cara. No Brasil o pessoal não sabe. O cara não quer saber se é polícia civil, militar ou federal. Ele quer que não quer morrer. Você entendeu? Ele não quer saber se quem tá dando a cesta básica é o Estado, o município, o empresário. Ele quer comer, cara, porque tá com fome. No Brasil é diferente, cara. Mas, né, voltando até na questão anterior de educação, sobre maconha. Às vezes eu pego até no pé dos meus amigos que são influencers, que são pretos. Os caras acham que são educados e cultos. Acende o baseado, liga stories lá pra não sei quantos milhares de pessoas. Não, porque a maconha é isso, aquilo, dá uma aula. Mas, mano, será que não tem preto sendo morrendo à toa? Não tem mulher sendo estuprada? Por que focar nisso? Não tem outros problemas maiores? Pra debater e pra tentar arrumar? Eu acho que... Eu me perdi na minha fala. Quando a gente tem que parar para debater segurança pública, para resolver o problema, para melhorar a segurança do país, não tem como ignorar a descriminalização e a legalização. Elas vão fazer parte de um pacote, porque eu tenho que resolver esse probleminha. Porque se é para fazer um país seguro, eu pelo menos, assim, é o que eu falei, já está comprovado que legalizar não diminui a criminalidade. Mas, assim, não diminui 10% na Califórnia. Cara, 10% é muita coisa. Pô, é bastante. É muita coisa, entendeu? Mas aqui 10% é muita coisa. Então, mas eu vou te falar que, assim, eu acredito que, assim, muita gente talvez sairia, talvez você pudesse ter um resultado caso houvesse descriminalização e legalização no Brasil. Mas eu acho que a legalização no Brasil, o maior benefício que o país ia ter era tributário. Tributário eu analisei. Sabe quanto que a Califórnia em 3 anos pegou $1 bilhão? É o PIB de maior do Brasil. Mas $1 bilhão para a Califórnia não é nada. $1 bilhão, entendeu? No Uruguai, acho que fez R$2 milhões em um ano de legalização. O que é R$2 milhões? Tudo bem que o Brasil... Então, assim, pelo que eu analisei, a receita tributária que vem diante de todas as consequências de legalizar e descriminalizar, esse dinheiro não vai mudar nada, minha opinião. Mas é que, assim, eu entendi o que você falou, mas isso é uma análise muito... precoce, entendeu? Eu concordo. Porque, assim, ainda tem todo o processo de descriminalização e legalização, onde algumas empresas crescem, surgem, aí se espalham, e aí é onde realmente começa, entendeu? Entendi, mas assim... aumentar a economia. Eu entendi, mas dentro disso, eu te falo o seguinte, na Califórnia... Não vai mudar o Brasil, não, mas na Califórnia, ainda assim, o preço não baixou. Lá, entendeu? Porque assim, o que eles falam na Califórnia, os policiais? O tráfico ilegal continuou, porque lá a maconha barata é a colombinha, a da Colômbia, a do Pablo, entendeu? Lá não é a prensadona, tem prensada, mas tem colombinha que é mais barata que a flor. Então ainda na Califórnia, a cannabis do gueto continua sendo a do tráfico, a ilícita. Porque a lista é cara lá também. Muita gente usa, mas muita gente usa Colômbia. Então eles não conseguiram estancar o tráfico ilegal com a legalização. Mas foi o que eu falei. Entendeu? Não é só porque legalizou que acabou o tráfico. E você falou do preço.
Falou do preço. Sim. 1 grama, R$80, que seja R$40. 1 grama na favela é R$5. Mas aí volta R$2 o grama. Você vai calcular volta aí. até a questão de educação. Os caras que fumam maconha, a maioria no Brasil, que compra na quebrada, não tá fumando maconha mesmo. E eles nem sabem, tipo, Isso que é foda, tá entendeu? ligado? Você prende, você sabe. Cara, tipo, eu e sei, as pessoas mas, não sabem. Mas você concorda que esse cara ele não tem dinheiro pra fumar o que é maconha? Ele nem sabe o que é maconha. Ele não pra sabe, falar a não tem verdade. dinheiro. Mas será que ele não tem? O que Ele não ele- tem dinheiro pra comprar um vasinho, plantar e regar? Ele tem esse dinheiro. Mas não é. Não pode conseguir. Mas plantar então- maconha não é só plantar e regar, não é. Não, isso. mas é que... Não, eu entendi. Agora eu acompanho o Fabio. Mas existem vários tipos. É o processo uruguaio. É o existem processo vários uruguaio de tipos. plantação em casa. O Chile também autoriza 2 pés por ano. O Chile autoriza 2 pés por ano em casa. O que acontece? 2 pés por ano o cara não se sustenta, ele compra na rua. Quem que vende na O rua? Uruguai tem 7, por exemplo. Chile 2 pés. Não, mas aí o Chile tá errado. É isso que eu tô dizendo. Aí não ele- adianta a gente sair de Então, um mas errado pra ir pra outro errado. Isso, mas aí eu vi o modelo do Chile. Eu fui lá no Chile, eu vi. Eu visito, eu estudo essas coisas. Aí eu fui ver no Chile e eu falei, caceta, vamos analisar. Aí o que acontece? Como são só 2 pés, o cara não dá conta, existe um tráfico, todo mundo faz vista grossa pro tráfico, os policiais não olham, mas é crime. Eu vi então gente usando cannabis no Chile do lado da polícia e a polícia ignorando, e um cara com uma lata de bebida tendo que jogar fora. Porque não pode beber na rua. Não pode beber uma lata de cachaça na rua, mas pode fumar um cannabis na rua. Entendeu? E assim, quem faz a comercialização lá, eu fiquei ganhando a cena. A polícia, maldito, né? Fiquei só no campanando, né? Vendo o que tá acontecendo, quem comprava, quem vendia. Você queria aprender, já. Não, cara, não. Eu falei, vamos ver o movimento. Não, eu gosto de analisar o movimento, é meu trabalho. Aí eu fiquei analisando quem que vendia. Os caras que vende pulseirinha, sabe os ripão? Tá ligado. Todos os hips, eu via os boy vinha, pá, tal, encostava, saía, voltava e pegava do lado da polícia. Entendeu? Então fez um processo de descriminalização e de legalização burro. Aliás, eles não devem ter legalizado. É isso, eu tenho que assinar com calma o Chile. Mas é isso, descriminalizou, não é crime, e autorizou plantar 2 pés. Talvez se tivesse autorizado plantar 10 pés, a gente entrasse no que você falou, do pobre conseguir. Porque não deve ser cara semente, não sei. Também Não, é que... Eu sei que o plantio não é fácil, você... Não, mas Ela não cresce só tudo. e pá. Ô, Márcio, não é assim, porque tipo assim, lá, tem... não sou fazendeiro de maconha. Não, mas é porque Os isso aí... brasileiros Isso... da biqueira, esses filhos da puta, eles têm fazenda de maconha lá no Paraguai. Paraguai. É. O cara mora aqui na zona sul de São Paulo, ele compra a terra lá e é dele já a plantação lá. E lá é livre pra, tipo, ter a fazenda de maconha, não? Ou se achar... Cara, eu vou falar um negócio que eu não posso falar mais, que eu tô muito grande, mas eu falava assim... Não sei, a gente teve a Guerra do Paraguai, não teve? Guerra do Paraguai. E assim, o Paraguai tem várias restrições com eles, mas pra vir pra cá eles mandam arma, droga, o que puder vender pra cá, se é lícito, se não é, eles vendem. Só que eu ficava bravo, né, como delegado, eu falava, caralho, arma no Paraguai, não sei o que no Paraguai, não sei o que no Paraguai. Aí daqui a pouco eu tô numa investigação, os manos do PCC tá lá no Paraguai roubando bagulho no Paraguai, roubaram o banco lá. Aí os Paraguai começaram a dar pulo, ligar aqui em São Paulo. Eu falei, vocês não encheram os caras de arma e de droga? Agora segura eles com vocês, velho. Os caras estão indo daí. Mas foi confundido com o PCC lá no Paraguai. Fugiu 85, lembra? Então, essa cena que eu tô te Então, falando. aí, bem Pegaram nessa nós. época a gente foi pra lá e acharam que a gente é dessa galera. Porque tá todo mundo tatuado e tal. E a gente tava sem o permisso. Aí eles falaram, Aí "Tu é queria do levar a gente preso." Caraca, cara, mas foi isso aí mesmo. Quando teve essa fuga, eles ficaram doidos e ligaram aqui no DEIC, eu tava no DEIC em São Paulo. E eu Ô, preso, não sei o nós que preso lá lá. e tal. Aí eu olhei pra cara, eu falei, pô, agora a gente vai ter que catar os caras. Eu falei, tudo bem, não tem problema, a gente, né? Nosso trabalho a gente faz. Eu falei, mas quando que é pra mandar maconha, cocaína e arma pra cá? Eles não travam, né? Vem que vem. Eu falei, agora é efeito contrário, né? Voltou, agora aguenta os caras aí. Não, isso é Não, mas eles trouxeram os caras aqui, eles trazem pra entrega. Não, pode deixar Então, aí. mas Não, por que te que devolvo. Por que tinha 85 presos do PCC no Paraguai? Por quê? Você pode responder. Não tem... Igual, não pode extraditar? Mandar, tipo, prendeu lá e trazer pro Brasil? É tudo que eles querem, né? Tem que ver quem quer ficar com os caras. Eles querem. Eles trazem na mesma hora. Se eles não ficam um dia, se deixar, eles entregam na tua casa, preso. Fala, Tó, é da cunha, né? Pode ter. Mas por que tava esses 85 lá? Mudança de. O que acontece? Assim, os cartéis, o Paraguai, infelizmente, tem as plantações.